sejam bem-vindos a mais um Futuro em Pauta. E hoje a gente vai falar de um assunto cada vez mais necessário, né, Gabi? É saúde mental, mas não é a nossa. É dos pets, é dos animais, é isso mesmo? É isso mesmo. E para trazer esse olhar mais integral sobre esse tema, a gente trouxe a médica veterinária Vivian Quito, que ela é especializada em psiquiatria, neurologia animal e medicina integrativa. Seja bem-vinda, Vivian. Obrigada, meninas. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Nós que agradecemos. E já explica pra gente como é que na hora que a gente conheceu a Vivian aqui, a gente estava conversando sobre essa questão da especialização em neurologia animal. Como é que é isso, Vivian? Conta pra gente quais são, o que você faz no dia a dia, como é que é essa área. É diferente, É né? diferente. Então, eu trabalho com animais, geralmente animais que vêm, para mim, são animais epiléticos, aquele animalzinho que tem dificuldade para andar, que anda cambaleando, tem tremores, tem Alzheimer canino, né, e felino, que é a disfunção cognitiva. Mas isso é por causa da idade? O Alzheimer, sim. A disfunção tá. cognitiva, geralmente por conta da idade. Animais com problemas de coluna, com hérnias de disco, os mesmos problemas que nós temos. E quando a gente precisa procurar um veterinário, não, um neurologista, especialista, eles também vêm para mim com os mesmos problemas, né? Na neurologia e na psiquiatria também. Animais com ansiedade de separação, animais com depressão, animais que estão vivendo luto, ficam muito tristes quando perde um amiguinho. Olha que coisa, e não era uma coisa que era parente, falada, né, Vivian? Eles ficam isso? muito tristes, eles sofrem demais. Animal que tem transtorno compulsivo, toque. Então, as mesmas coisas também que nós humanos temos, eles também têm. E como que diagnostica isso? Tipo, como que a gente sabe que o animal tá passando por isso? É que nem o Alzheimer. Como que você como sabe? que sabe que é, né? O Alzheimer, por exemplo, a gente tem um questionário, tem umas perguntas que a gente vai fazendo para o tutor vai avaliando com a gente. Por exemplo, que primeira coisa que o animal acontece? Ele começa a ficar meio perdido, igual o ser humano. Começa a esquecer. Então, o animal, geralmente, é aquele animalzinho que ele tá andando assim na casa, de repente você vê que ele foi beber água, parece que ele para e parece que ele não tá lembrando o que ele ia fazer. Dá uns brancos, assim. Ele fica meio perdido. Ou ele entra num canto da casa e não lembra como que sai, não consegue sair. Ele começa a ficar perdido, esquecido. Às vezes começa a errar onde faz o xixi, o cocô. Parece que o doutor percebe que parece que ele tá meio olhando pro nada. Meio aéreo, tá meio assim. perdido mesmo. Ele se perde dentro da casa, né? E aí tem animais que fica, conforme vai ficando mais grave, como no Alzheimer, mesmo no humano, né? A disfunção cognitiva, que é o Alzheimer-like, que a gente fala, como um Alzheimer. Com o tempo, quando vai piorando, se isso não é tratado, não é feito nada ali, isso vai avançando, porque não tem cura, mas a gente consegue segurar aí para que demore um pouco mais. Ele vai ficando também, às vezes ele esquece até o tutor, tem animal que fica meio agressivo, tem animal que fica latindo, uivando, chorando o tempo todo, né? Fica muito perdido, fica meio desesperado, fica com ansiedade ou fica muito apático. Então ele vai mudando, até os tutores, eles falam: Vivian, não é mais o meu cachorro que está aqui. Parece que é outro cachorro. É um sofrimento pro ambos, animal e pra família, né? Porque por mais que o animalzinho não falhe, né? A gente vai ter que pegar esses sinais. Outra coisa que mesmo. acontece muito, eles trocam muito o dia pela noite. Então, eles dormem muito de dia e de noite eles ficam acordados, geralmente andando e chorando. São mudanças de comportamento circadiano. que a gente vai notando no dia a dia. No dia a dia. E essa parte de psiquiatria dos animais, Vivian? Explica pra gente quais são os principais problemas dos pacientes pets. Os principais problemas que mais aparecem, geralmente, é ansiedade generalizada, né? Os pets, eles estão tendo muita ansiedade generalizada. Muita ansiedade de separação, né? Que é um outro tipo de ansiedade. Eu preciso até explicar depois a diferença. Principalmente depois da pandemia, a questão da ansiedade de separação. Nossa, porque o tutor ficava mais presente, agora trabalha o dia todo. Porque na pandemia, os tutores... Até para eles foi. Porque na pandemia, os tutores ficaram em casa. Então, aquele animalzinho, o cachorro, por exemplo, ele é um ser social gregário. O que significa isso? Na natureza, né? Como que ele seria? Ele é um ser sociável, que vive em matilha, que é a família. No caso deles, nós somos a matilha deles, nós e outros animais. As pessoas que moram na casa é a família, é a matilha dele. O que os cães fazem naturalmente, na natureza? Eles são gregários, significa o quê? Que eles fazem tudo junto. Então, na natureza, eles caçariam junto, eles comeriam junto, eles dormiriam junto, eles caminhariam junto, eles iam brincar junto, tudo junto. Então, já é difícil para o cachorro ficar sozinho. Não é o natural. A gente que tem que acostumar eles desde bebezinho
a ficar um pouco, a hora sozinho, algumas horas sozinho, e mesmo assim não dá pra você exagerar, né? A gente percebe que eles ficam tristes. A gente acostuma, então eles vão acostumando a ficar sozinho. Então não é que eles gostam de ficar sozinho, eles não gostam, mas eles aprendem a tolerar. Então o que aconteceu na pandemia? Os tutores ficavam em casa. Os tutores estavam em casa, muita gente, os que estavam em casa, os animais que já eram adultos, acostumaram, claro, com isso. Mas o que foi pior foram os filhotes. Que o pessoal começou a querer pegar mais animal, foram adotados, foram comprados mais animais na pandemia, porque a pessoa está em casa, ela começou a sentir falta de ter um bichinho ali. Né? E aí o que aconteceu? Esse animalzinho, ele cresceu ali, junto com o tutor o tempo todo, 24 horas por dia. Né? E outra coisa, ele não socializou. Entendi. Um animalzinho que não saiu, que não conheceu outras pessoas, que não conheceu outros animais, que não foi para a rua, que não escutou barulho. Então, isso acarretou muitos problemas emocionais depois. Porque daí o tutor chegou uma hora, o tutor teve que voltar a trabalhar. Pra cabecinha dele, ele não entende por que o tutor tá saindo e ele não tá indo junto. Sim. Porque se a minha família tem que fazer tudo junto, por que ele tá indo e eu não? Ele não entende. Então, pra ele foi muito... Pros pets foram muito difícil isso, né? E até você não era acostumada a passear, de repente você começa... É um mundo estranho, né? Tipo, é tudo muito novo. Mudou totalmente, criou uma rotina. E os animais, eles gostam muito, eles precisam de rotina, né? Então, mudou muito a vida deles. No começo, acho que os que estavam acostumados acharam até estranho. Gostaram, mas eles acharam estranho. O que essa pessoa tá fazendo aqui em casa? O que minha mãe tá fazendo? E o principal do animal, o que acontece do animalzinho, né? Tanto cão quanto gato, qualquer animal em si. Eles têm a fase de imprint, que a gente fala, que é a fase onde o cérebro tem a neuroplasticidade maior. Que é a mesma coisa nós humanos, que a criança, até os 7 anos... é a fase maior neuroplasticidade, é onde está formando a personalidade da criança. Então, uma criança que sofreu maus tratos nessa fase, isso vai mudar a personalidade. Ela pode ser, no futuro, um adulto que tem dificuldade de confiar em pessoas, molda a personalidade. Sim. Isso faz parte da personalidade dela, é difícil você tirar aquilo. A mesma coisa com o animal, é até os 6 meses de idade. Então, tudo que acontece com esse animalzinho moldou a personalidade dele. Então, pensa na pandemia, um animalzinho que não saiu de casa, que não socializou com outros animais. Eu tenho um de pandemia, tá? Então, assim, que não socializou. Tem gatinha de pandemia. Que não socializou, não escutou barulho, não conhecia outras pessoas. Nessa fase, aquilo não foi natural para ele. Não foi o natural para ele. E não foi o natural para ele o tutor dele sair de casa também. Principalmente o filhote. O outro que já estava acostumado é mais fácil. Dele voltar, então, né? por isso que aconteceu muito. Então, vem muitos animais com ansiedade de separação, com toque, com... O que vem mais? O toque seria a repetição, tipo aquele que morde várias vezes. Toque mesmo. Ele pode morder o rabo, morder a pata, lamber a pata. Eu vi muito disso já, de morder até chegar na pelinha, se machucar. Fazer comportamento, por exemplo, ficar andando em círculos, por exemplo, correndo atrás do rabo. Eu já atendi um outro dia que ele corria atrás do rabo, mas isso era comportamental, era uma ansiedade, um toque. Às vezes, o andar em círculo é uma alteração no cérebro. Que daí seria alguma doença neurológica. Uma doença neurológica. Então, o fato de eu ser neurologista e psiquiatra é muito legal, porque eu consigo separar... Eu consigo ver ali o que é neurológico, físico, alguma coisa física, ou o que é comportamental, só emocional, ou quando tem um pouco dos dois. Entendi. E assim, você falou do cachorro, muito dessa ansiedade de separação, e a gente vê isso também em gato? Vê. De ter essa. Muito. Porque normalmente a gente tem na cabeça que gato é mais independente. Vê muito. Mas pra quem não convive, viu? Quem convive com gato sabe que é meio que um mito, isso. Essa questão do gato, ele pode ficar sozinho. Essa questão de, mora em apartamento, trabalho o dia inteiro, viajo às vezes para fazer um curso. Pega um gato que ele fica sozinho, é mito. Eles toleram ficar um pouco mais de horas. 12 horas eles toleram. 24 horas, assim, é sofrido para eles. O cachorro é 8 horas no máximo que a gente consegue acostumar. Porque ele é mais feliz, né? O cachorro quer a pessoa. Ele quer a pessoa ali o tempo todo. O gato, o que acontece? Ele quer o tutor por perto, né? Da personalidade dele, ele é sociável, mas ele não é um social gregário. Ele não quer fazer tudo junto. Então, o gato, na verdade, na natureza, ele é caçador, mas ele também é presa. Diferente do cachorro, que é caçador. Então, ele é presa também. Então, ele gosta de comer sozinho, caçar sozinho. Né? Por isso que a gente vai brincar com o gato. Às vezes, o tutor tem 2 gatinhos, ele vai brincar com a varinha ali. Um começa, domina a brincadeira, o outro não brinca. Não. Você tem que brincar com um de cada vez. Mas eles não te deixam ir no banheiro, viu, Gabi? Banheiro, para. Você tem que deixar entrar com você. É uma coisa fantástica. Assim, porta aberta também nunca mais. Não pode fechada.
Eles ficam lá chorando na porta. Porque eles sentem necessidade de ter controle sobre tudo Do que eles estão ambiente vendo. ali, Do tipo, ambiente. cadê? Como eles são presa também, eles não gostam de ver porta fechada, eles gostam de ter controle. Se eu quiser ir ali, eu posso ir. Então, eles são mais sistemáticos nesse sentido. Mas eles têm muita ansiedade de separação também. Está tendo muito mais, né? Está tendo uma mudança de como as pessoas tratam os animais. Já vem tendo essa mudança. Mas como filho, assim, mais Isso. como um ente da família. Está tendo essa mudança, o que é bom. Né? Isso é melhor para eles. É melhor para eles, mas assim... É melhor porque, como a gente está tratando da família, eles estão sendo mais bem cuidados. Sim. Eles estão fazendo mais coisas junto com o tutor, coisa que eles gostam. Eles estão passeando mais, eles vão na creche. Então, por exemplo, o cachorro vai na creche. Ele tem contato com outros animais. É muito saudável eles terem contato com ser da mesma espécie. É a mesma coisa a gente. A gente também tem necessidade de conversar com outro humano. Se a gente ficar só ali com o nosso bicho, é uma delícia. Mas tem uma hora que a gente quer conversar com alguém. Então é a mesma coisa, é saudável pra eles, né? Desde dentro do limite, né, Vivian? Aquela coisa, você vai, vou passar perfume do bichinho. O bichinho tá odiando, ele tá com aqueles laços. Tá lindo pra gente, mas o bichinho não tá curtindo aquilo. Então é dentro de um... Mas isso a gente tem que ter com filho, tem que ter com qualquer pessoa. Tudo, né? Com eu os até filhos falo, pet. a humanização, quando eu falo humanização ruim, o que tem trazido muitos animais pra parte, com problemas dessa parte emocional e psiquiátrica, tem a ver com a humanização. Mas é o seguinte, o humanizar... Você não vai fazer mal para o animal se você chama ele de filho, se você coloca ele numa creche, desde que ele goste de ir na creche. Porque forçar também, um animal que é medroso, que tem medo de outros cachorros, não adianta você forçar, né? Então, não é isso. Não é levar no shopping para passear, não é levar na viagem, não é pôr uma roupa se ele gosta, né? Porque eu tinha uma que ela já faleceu, ela não ficava sem roupa, gente. Ela gostava. Ela sabia onde estava, ela ia lá e raspava e fazia eu pôr a roupa. Não sei, ela se sentia segura, não sei. Confortável. Então, se ele gosta de pôr roupinha, tudo bem. Se ele gosta, se ele não se sente ruim, ele gosta, tá frio, quero deixar o pelo mais curto, mas tá frio, não tem problema. Isso não é o que vai fazer mal, desde que ele esteja confortável com aquilo. O que prejudica o animal é você não deixar ele ter comportamento da raça. Então, por exemplo, o cachorro, ele tem necessidade de caminhar, de andar, então precisa passear. E o passear não é ter um quintal e deixar ele ali solto. Porque ali ele não tá passeando, ele já conhece todos os cheiros que tem ali naquele quintal. E nem pôr ele num carrinho de bebê e passear. E nem pôr num carrinho de bebê, ele tem que pisar na grama. Então ele tem necessidade, a necessidade da espécie do cachorro é cavar, roer, caçar. Então a gente tem que fazer enriquecimento alimentar para ele ter um pouco de autonomia, para ele saber como que ele pensar, como que ele vai pegar aquela comida. Não é só com cachorro também? Também. Nossa, eu sabia disso com gato, mas com cachorro nunca tinha escutado falar. Também. Você fala de pôr naqueles brinquedos. Esconder petisquinho pela casa, botar dentro de um tapetinho daquele que você esconde, botar dentro de bolinha e espalhar também. Para quê? Para ele pensar. Isso também vai ajudar a prevenir o Alzheimer lá na frente, né? A disfunção cognitiva, no caso. E no gato, então, o gato, na natureza, ele caçaria umas 20 vezes por dia. Então, a gente tem que botar umas coisas lá pra ele. E gato é muito parecido com criança, nesse sentido que eu vou falar. A criança, você compra um brinquedo, ela vai brincar ali. Se você deixar o brinquedo ali à vista, eles perdem a graça. O gato é a mesma coisa, né, Vivian? O gato e o cachorro. Às vezes cachorro também? Eu espalho uns brinquedinhos pela casa. Daí eles dão aquela olhadinha, tipo, ixi, mãe, brinquedo velho, sabe? Porque o brinquedo pra ele... É que tem até os tabuleiros de você esconder as coisas, você tem que trocar. Mas, por exemplo, o brinquedinho de pelúcia, por exemplo, pra ele. A bolinha de pelúcia, aqueles que eles mordem. O que é aquilo pra ele? Ele tá brincando? É uma caça. Então ele tá brincando de caçar. Aí todo dia tá aquele mesmo bicho, já cacei, já matei esse bicho 10 vezes. Não aguento mais, ele perde o interesse. O gato perde mais rápido ainda. Mas o cachorro também. Então o que eu gosto de ensinar, né, para os tutores que vão lá passar comigo? Eu falo, ó, pega o brinquedo, pega uma caixa, um baú, alguma coisa, guarda, e todo dia você vai trocando. Todo dia ou a cada 2, 3 dias. Se puder trocar todo dia, melhor ainda, porque todo dia ele vai ter brinquedo novo. Mas vai trocando o quê? Tipo, trocando... Pode ser qualquer coisinha, uma coisa amarrada diferente. Pode, vai trocando brinquedo. Vamos supor, ele tem... Eu até brinco, falo, ó, ele precisa ter pelo menos 9 brinquedos. E ele precisa ter o quê? O cachorro, por exemplo, um brinquedo de corda, que é pra ele morder, um brinquedo de bola, que é pra ele pegar, brinquedo de pelúcia, que é pra ele caçar. Brinquedos diferentes. Tá. Todo dia você pega 3 e dá 3 daquele. E guarda os outros. No dia seguinte de manhã, você guarda aqueles 3 e dá outros 3. Então ele não vai enjoar. Ele não vai, ele vai brincar de novo. Agora, se fica tudo ali à vontade, ele enjoa, ele não quer mais.
mais. Ele quer brinquedo novo. E o novo também. Você deu novo, ele brincou um dia, 2, daqui a pouco já não quer mais. E o gato a mesma coisa. Você troca, gosta de brincar de varinha, toca o brinquedinho da ponta da varinha. Amarra uma cordinha em qualquer outra coisa diferente. Vai trocando. E vai guardando os outros também. Porque você fica ali, ele enjoa, ele não brinca mais. Né? E fazendo essa troca, você consegue fazer com que o animalzinho brinque mais, que ele estimule mais, para que ele não fique ali naquele marasmo. Estimula mais, né? E como que é o tratamento psiquiátrico de um animal? Tratamento Faz terapia, que nem a gente também? Então, isso que eu ia falar. Nós, quando vamos no psiquiatra, a gente toma remédio. Isso. E a gente toma o remédio, ele dá uma melhorada no sintoma. Só que se a gente não faz uma terapia, não vai entender por que eu tô com isso, por que eu tenho isso. Você não vai a fundo, muitas vezes você não vai melhorar totalmente, você não vai na causa, né? Não vai tratar um trauma, por exemplo. Você não vai melhorar, você vai ficar tomando remédio para sempre. Sim. E você vai estar, na verdade, mascarando. Sim. Você não tratou aquilo. Nos animais é a mesma coisa, só que a terapia, quem faz para eles somos nós, os tutores, né? Junto com o médico e o tutor. Então, você dá a orientação e o tutor vai fazendo em casa. Isso, até eu explico. Não é fácil, tem que ter muita paciência, porque quem vai fazer a terapia dele é você. Então, muitas vezes, às vezes, o que falta na vida do animal? A maioria das vezes eu não preciso entrar com medicamento, tá? Muitas vezes eu não entro. É que eu sou da parte integrativa também, então eu não sou totalmente... Não 100% a favor da medicação, que puder fazer. Então, eu tento fazer o principal que eu puder sem remédio. Então, geralmente, às vezes, só de mudar a rotina, tipo, eu ver o que tá faltando ali, ó, não tem coisa para ele roer, não tá brincando dele caçar, ou não tá passeando todo dia no mesmo horário. Ele não tem horário para as coisas, então ele fica perdido. Aí o cachorro que não tem horário, ou o gato também, ele não tem horário, ele fala, nossa, será que hoje eu vou passear? Nossa, será que hoje, quando o meu tutor chegar, será que ele vai brincar ou será que ele vai estar cansado, não vai ligar para mim? Isso gera uma ansiedade. Então, só de você pôr uma rotininha, o animal fica mais tranquilo, sabe? Fica mais feliz. Então, às vezes, só de fazer isso, às vezes você resolve um problema. É muito engraçado isso da rotina, porque lá em casa quem leva o meu cachorro para passear é meu pai. E ele leva sempre no mesmo horário. Então, começa a dar o horário, se meu pai levanta e passa pela porta, o Foque já fica olhando. Hoje não vai. Entendeu? Porque eles sabem, já passa ali, você não tá no horário de você me levar para passear, né? Como eles têm essa percepção. Por exemplo, ansiedade de separação. Às vezes, muitas vezes, a maioria dos que tem ansiedade de separação, teve uma paciente que eu só fiz isso, não precisei entrar com nada. O que era? Era um paciente, na verdade, era um York. Ele tinha muita ansiedade de separação da tutora. E um pouco de agressividade também com os outros, inclusive com os outros membros da família. Ninguém podia chegar perto da tutora. Porque ela era dele. E a tutora, dele. E a tutora não podia sair de perto, que ele não comia, ele passava mal, ficava ansioso. Eles têm também crise de ansiedade, alguns mesmo. Quando é muito grave, eles têm taquicardia, eles salivam. Que coisa, né? Eles têm mesmo. E ele ficava muito ruim. Só que daí o que eu fui ver? Era só a tutora. Só ela dava água, só ela dava comida, só ela passeava, só ela brincava e tinha mais 2 pessoas na casa. Então, na cabecinha dele, é inconsciente isso. Quando ela não tava, eu vou morrer, né? Eu vou morrer. Hoje eu vou morrer. Se ela saiu, eu vou morrer, porque ninguém faz. Né? Então, nesse caso, só de eu conversar com eles, de a gente colocar uma rotina e de aí dividir. Todo mundo vai passear, cada dia faz um revezamento. Todo mundo vai poder trocar água, todo mundo vai dar comida, todo mundo vai dar um pouco de atenção, faz uma escala e sei lá. Porque aí ele começou já a ficar um pouco mais seguro, porque se ela sai, ele tá lá. Ele tá ali, ele vai me dar. Então, sim, é um trabalho. Esse é um exemplo de uma terapia que a gente faz. Então, não adianta dar o remédio e não mudar a rotina, não mudar o que precisa ser mudado. O problema, né? O que causou. E eu gosto de entrar também com a parte natural. Então, assim, a acupuntura, ela ajuda muito na parte emocional, porque ela modula a parte emocional, né? Então, por exemplo, a acupuntura, a hora que você coloca a agulha, ela está totalmente ligada ao sistema nervoso também. Por isso que eu também trabalho com ela. Porque é o sistema nervoso. Quando você põe uma agulha, você vai estar fazendo uma sinapse aí. Ali, né? Então, eu ponho por exemplo, um animal que tem medo, eu ponho ali a agulha num ponto que vai chegar no cérebro, aí ele liberar dopamina, vai liberar hormônios que causam bem-estar, então isso relaxa. Então, você consegue modular também isso, essa parte emocional com a acupuntura. Então, muitas vezes eu consigo com a acupuntura. Tem animal que eu já tratei só com a acupuntura. Tem raças que são mais suscetíveis? Tem raças que são mais suscetíveis. Por exemplo, York é um animalzinho muito ansioso. Bulldog geralmente é um cãozinho mais ansioso.
O Border Collie, ele tem mais energia, então ele precisa gastar mais energia. Nós temos as raças mais primitivas, por exemplo, o Chow Chow, que é um cachorro que tem um pouquinho mais primitivo, então ele às vezes pode ser um pouquinho mais reativo. Então existe isso da raça. Então, mas o que molda a personalidade desse cão? Claro, é um pouco da genética, né? Então tem um pouco da genética. Por exemplo, um York, você não vê um York que não é ansioso. Né? Mas não é ansiedade de separação, que nem esse tia. É ansiedade geral. Porque eles estão ligados no 220. Então já é um pouco da raça. E aí metade é a genética. Então, a genética que eu falo também não é só a raça. É os pais como eram. A linhagem dele, né? Era ansioso. Às vezes você passa uma genética ali mesmo, igual nós, né? Às vezes fala, nossa... Uma coisa transgeracional, até de humano, né? Você fala, nossa, você faz igualzinho seu pai. É verdade. Às vezes a mãe falou igual, né? Alguém. Então, tem essa genética, tanto da raça, quanto de pai e mãe deles. Só que daí tem também a outra metade, é o ambiente. Então, como foi essa socialização? Quanto tempo ele ficou com a mãezinha dele, canina ou felina? Tem que ficar pelo menos 60 dias, no mínimo. Ai, que dó. Porque isso é difícil, porque é a mãe canina ou a mãe felina que vai ensinar ele a ser. É a cachorrinha que vai ensinar ele a ser cachorro, é a gatinha que vai ensinar ele a ser gatinho. Então, ela que ensina onde tem que fazer xixi. Ela e os irmãozinhos, com eles que ela aprende como que é a brincadeira. Se não pode morder forte, se não pode. Como se comportar quando o humano vem. É a mãe que por isso que ensina. Às vezes quando o bichinho, vamos supor, o gatinho filhote que convive com o cachorro, ele meio que copia o comportamento? Sim. Eu já vi cachorro que copia o comportamento de gato, sabe? Na internet a gente vê muito disso. Você fala, não, ele acha que ele é um gatinho. Eu tenho 2 gatinhas, mas a Mavi, quando ela chegou, era só ela de gata. Então, quando toca a campainha, ela vai na porta. Ela vai junto. Fala oi. Ela tem o comportamento... Ela vai junto. Então, porque é o que ela aprendeu quando ela era bebezinha, né? E aí, isso que molda, né? Tanto esse desmame precoce influencia, e essa fase aí de imprint é a principal. E como que esse animal é criado? É criado com carinho, ele passeia, ele pode expressar, né? Então, tudo isso molda a personalidade. Então, não é só a raça, é a raça e o ambiente, é uma mistura, né? E a gente vê muito essa pauta, assim, quando fala de pitbull, né? Que, porque é o cachorro agressivo e tudo. E isso influencia, não é? A criação dele, se ele vai ser mais amoroso. Muito. O pitbull, tadinho, ele é massacrado, né? Você ia falar outra coisa, pode falar. Não, é só de gente que tem muito medo, que a gente vê isso. De que, tem muito medo. Pitbull é criado pra atacar. E, inclusive, aqui em Dayatuba, conversando com o doutor Adriano do CRA, ele falou que tem bastante abandono de pitbull, porque eu acho que a pessoa fala, fica com medo, ou às vezes uma hora ele, ficou meio bravo por algum motivo, que todo animal fica. Se ele tá com dor, ele vai ficar bravo, né? Então, um pequenininho. Ele tá com dor, você encostou ali, doeu, às vezes é a reação dele. Nossa, daí a pessoa já fica com medo, né? O pitbull, tadinho, eles são muito amorosos, geralmente, com o ser humano. Muito amorosos. Muito. Sim, eu até brinco, né? A gente fala, você tem que ter medo do pincher, não do pitbull. O pincher é bravinho. Ele tem uma genética mais bravinha. O pitbull, ele é muito amoroso. Dependendo, se ele for criado com amor. Ele é uma raça que foi criada não para atacar ser humano. É uma raça que foi criada, infelizmente, e fomos nós, seres humanos, que fizemos isso. Nós, seres humanos, que criamos as raças, né? É a gente que vai fazendo essa mistura e vai desenvolvendo raça. Então, ele foi criado, infelizmente, para rinha, para briga de cães. Então, ele foi criado para matar outro cão, outro animal. Tem casos, acho que na França, não lembro onde era, que eles eram colocados em rinha para brigar com touro. Nossa. Então, são animais que são muito fortes, porque eles foram geneticamente, né, cruzados para ser muito forte, muito resistente à dor. Então, eles são muito resistentes, né? E eles são enormes, né? Eles são fortes. São fortes. E, assim, eles não são agressivos com pessoas. Tem que tomar um certo cuidado com outros animais, porque tem um pouco aí da genética. Então, sempre, claro, andar na guia, não deixar com outro animal, que pode ser que ele ataque. Mas não era para ele atacar o ser humano. O que acontece aí? Por que moldou? Por que ele ficou assim? Por quê? Moldou isso daí. Quando eu falo desde a infância, é desde quando ele tá na barriguinha da mãe, tá? Então, se a fêmea ali, a cachorra, ela passou maus tratos, ela foi judiada, ela passou fome, qualquer coisa, isso vai passando, igual em nós. Então, ele já nasce com alguns problemas. Então, vem daí, não da raça em si. Então, não é o problema da raça. E por que o pitbull sai na mídia? Porque ele morde. Por que ele morde? Ele pode morder se ele tiver com dor. Um animal com fome, dor, né? Ou com fome. Se ele apanha. Até porque tem uma criação muito hostil dessa raça, né? Se ele não teve amor. Porque às vezes o pessoal compra e fala, é pra tomar conta. O pitbull não é cão de guarda.
Ele é cão de trabalho, não é de guarda. Mas aí você põe lá ele no quintal e deixa lá acorrentado, ou deixa só ali, ninguém dá atenção pra ele. Aí chega a visitar, não vai lá não, porque pitbull é bravo, não vai. Ele fica... o cérebro dele é de cachorro. Cachorro quer o quê? Quer brincar, quer carinho. É a mesma coisa que ele quer, só porque ele é grande. Então, às vezes, ele não tem o mesmo tratamento de um pequeno, né? Então, isso também faz diferença. Então, o que molda a personalidade do pitbull é como ele foi criado. Não a raça em si. Qualquer cão, todo cão, naturalmente, é sociável e é bonzinho. Eles não são. O cachorro, você pode brigar com ele que ele venha e te desculpa. Vai fazer isso com o ser humano. Pois é. E dá uma dó dos bichinhos, porque assim, meu namorado, ele tem uma pitbullzinha, Akira, e ela é a coisa mais amorosa desse eles são mundo, muito sabe? carinhosos. E geralmente eles são muito carinhosos com São o Bruce da minha prima também, ele é muito maior que eu. É. Eu tenho medo quando ele vem Eles em cima, são porque ele é bebezão. grande, é mais pelo tamanho. Mas eles não têm Mas noção. ele quer colo, É que ele eu quer... falo, o cérebro dele é de cachorro. Os cachorros eram pra ser, na verdade, tudo... Se a gente for pensar, segundo estudos, a teoria mais aceita é de que foi descendente do lobo. Então, era pra ser o quê? Parecido com um lobo e daquele tamanho. Então, tipo, um pincher daquele tamanho, ele não entende por que ele é daquele tamanho. O pitbull também não entende que ele é grande. Porque o cérebro é de cachorro, né? Ô, Vivi, trauma de pequenininho, por exemplo, a minha gatinha, ela veio de uma ONG, né? Que ela foi resgatada. Eu sei que ela foi vítima de maus tratos. Porque ela foi abandonada bebezinho, passando fome. E até hoje ela mama nela mesma. Provavelmente deve ter sido desmamada muito cedo. Provavelmente. E toda vez que ela recebe um carinho... Ela mama. Ela mama nela mesma. Provavelmente é um trauma de foi separada da mãe, então ela Ai, sente que dó. aquela falta. Às vezes tem uns que acabam desenvolvendo esse comportamento mesmo. E de tem mamar. jeito de tratar psicologicamente isso? Ah, ou não? tem. Mas assim, se não estiver fazendo mal pra ela, Não, por não exemplo, faz. ela faz só de vez em quando. Não, é que não é tem de vez uns que em quando, não. É começam- toda vez que ganha o carinho, ela vai mamar. Mas ela virou uma maniazinha. Virou Mas se uma ela não mania. tá se machucando Não tá. ali nada... Tudo bem deixar ela, né? Ter Sem problema. esse né? momentinho. Não pode virar uma coisa compulsiva, ela toda hora ficar ali. Aí tem que tratar porque virou uma compulsão, né? Mas é só na hora do carinho, ela deve se sentir bem fazendo Ela aquilo. deve remeter a mãezinha. Deve remeter a mãezinha, né? E traumas de animais, assim, tipo de ONG, esses animais, assim, quando chegam em casa, a família que vai fazer, tem como se livrar desse trauma, não tem? Como que funciona isso? Então, o trauma, quando ele aconteceu até os 6 meses, a gente não consegue tirar totalmente nunca. Você não tira, você não cura totalmente. Porque mudou a personalidade. Ai, que dó. Você consegue melhorar, claro. Mas o que pode acontecer? É igual o ser humano. Ele sofreu um trauma, ela mudou a personalidade. Então, tipo assim, ele melhorou, ele fez terapia, tá, eu confio em todo mundo agora. Mas uma coisinha que acontecer, ele já é o dá gatilho pra ele. Já volta. É a mesma coisa com o cachorro. Então, se ele sofreu um maus tratos, ele apanhou, por exemplo, quando era bebezinho. Hoje ele foi adotado numa ONG e tal, hoje ele foi adotado por uma família amorosa. Com esse amor, com esse carinho, com todo o tratamento, ele pode ir perdendo e ele ficar bonzinho. Mas, tipo, às vezes você vai pegar um chinelo, não, você vai tirar seu sapato. Ele vê aquilo pode ser um gatilho, ele pode criar um medo de novo. Ficar com medo naquela hora. Entendi. Porque, então você nunca consegue tirar totalmente se foi nessa fase. Sempre pode ser que tenha algum gatilho. Então é o que eu falo também do pitbull. Lá em Campinas teve um pitbull que matou uma menininha, né? Uma criancinha de 2 aninhos. E ele mordeu a menininha. Até eu dei uma entrevista lá e perguntaram por que será que ele mordeu. Eu falei, olha, não dá pra saber, mas era um pitbull adulto que tinha sido adotado pela família. Então a gente não sabe o que ele passou lá atrás, né? Ele poderia ser super amoroso ali, mas de repente a menininha puxou um pelinho, ou ele tava com um brinquedo, ela tirou da boca. Às vezes isso aí deu um gatilho, a gente não sabe, né? Então pode acontecer. Então os animais resgatados, então o tutor sempre tem um cuidado maior. Eu sempre falo, tenta falar sempre baixo, sempre falar com calma, nunca fazer movimentos bruscos. Se vê que ele tem medo de vassoura, não vai varrer ali a hora que ele tá. Depois a gente começa a fazer uma introdução enquanto ele tá fazendo carinho. Mas logo que chega, não, tenta ganhar essa confiança, né? Agora, quando um trauma, alguma coisa, algum maus tratos, alguma coisa acontece fora desse período, quando ele é mais velho, às vezes a gente consegue zerar. É mais fácil de zerar. E assim, pros tutores, eles aceitam bem, às vezes, que o cachorro precisa de um tratamento? Ou tem gente, não, isso é besteira. Tipo, tratamento psiquiátrico para cachorro. Muita gente acha que é besteira. Tem muita gente, infelizmente, que ainda acha que é besteira até pro ser humano, né? Sim, eu conheço pessoas que falam, isso é coisa de doido. Mas não precisa. Então, assim, imagina pro animal, né? Mas, assim, geralmente, quando me procuram, é alguém que já quer uma ajuda mesmo. Tá. E aí, o que acontece? Eu tenho que explicar. Vai depender. É que tem gente que, às vezes, quer quero que dê um remédio e ele vai ficar curado. E não é assim, né? Às vezes, eu entro com remédio.
O que eu percebo, né, na minha rotina, quando é agressividade, quando é toque, geralmente a gente não consegue sem entrar com o remédio. Sempre tem que entrar para dar uma modulada. E é uma medicação tipo nossa, assim? Mesma coisa, as mesmas medicações. Olha. Antidepressivo, ansiolítico, mesma coisa. Na época São que eu trabalhava na farmácia, vinha muita receita veterinária controlada. São os mesmos medicamentos. Mesma Mas coisa. gato é mais sensível para algumas coisas, né? Gato é tem gato umas é restrições mais assim, que não podem. Não pode ser igual. Tem alguns medicamentos que pode para cachorro, mas para gato faz mal. Então isso tem que tomar um cuidado também. E aí o tutor, tem gente que vem e faz bonitinho, faz o acompanhamento, volta nas sessões, vai fazendo, porque eu ensino o que tem que fazer em casa, eu falo, vai filmando, vai me mandando. Quando faz certinho, flui. E tem gente que às vezes desiste, porque fala, não tenho tempo, vai dar muito trabalho. Aí, eu já deixo bem claro, tem gente que vem na primeira vez e às vezes eu explico, olha, vai depender mais de você do que de mim. Eu tô aqui para te ensinar. Mas eu não tenho como eu treinar ele, como eu desensibilizar ele dos medos, porque isso tem que ser feito no dia a dia, todo dia, né? Então, mas geralmente quem procura é porque está disposto a melhorar. Então, geralmente as pessoas fazem. Alguns desistem, porque falam, dá muito trabalho, né? Mas geralmente as pessoas que procuram é porque elas já querem, né? Já é um tutor que está preocupado com a parte emocional do animal, né? E o que a gente sente, Vivian, assim, sei lá, eu tô passando por uma fase muito ansiosa, eu tô depressiva, eu tô triste porque eu tô passando pelo luto. O animal, ele tem essa percepção? Ele entra mais ou menos ali naquela frequência? Ele sente, principalmente, né, quando ele é bem ligado. Tem os tutores que eles se ligam mais, né? Então, você percebe que... Né, que eles escolhem, né? Alguns, assim. Então, geralmente, eles percebem quando o tutor não tá triste. O que eles leem? É algo que a gente esqueceu um pouco de fazer. A linguagem porque corporal, os nossos assim. ancestrais também tinham a questão da linguagem corporal. Então, eles observam, eles sabem muito bem analisar a nossa face, a nossa expressão corporal, a nossa expressão do nosso movimento, se tá brusco, se não tá. Eles leem isso, então eles conseguem perceber quando a gente tá triste, quando a gente não tá. Eles sentem também quando a gente não tá bem, né? Então, eles acabam ficando também. Tem animalzinho que é muito apegado, que você vê... O tutor tá chorando, ele vai lá, ele quer, ele fica ajudar, desesperado, né, que ele quer Só que ajudar. assim, quando eu choro, ele vem. Isso é bom, é o que eu falo também. Eles fazem tanto bem pra gente, porque realmente eles ajudam. Ajudam. Porque às vezes você tá triste, eles percebem, tem uns, cada um você vê que cada um tem uma personalidade. Verdade. Tem uns que vêm e quer te lamber, quer ficar no colo, só quietinho. Tem uns que começam a fazer coisa engraçada, começa a pegar brinquedo e pular pra você rir. Engraçado só dele perceber. Aí você acha engraçado e ri. Aí você vê que cada um tem a personalidade também, né? Tem, eles são muito amorosos. A minha gatinha, às vezes, quando ela não tá muito bem, assim, principalmente minha filha, ela tá deitadinha, tá com febre, ela vem, ela deita em cima. E ela fica deitadinha em cima enquanto tá dormindo, sabe? É muito fofo. É muito né? fofo. Eles são muito eles amorosos. só têm coisa pra ensinar pra gente, né? Ai, que delícia. Eu falo né? que se a gente aprendesse um pouquinho com eles. Ô, Vivian, só gato e cachorro, ou você atende outros tipos de animais? Na parte de comportamento, sim, porque eu estudei mais comportamento dessas espécies, né? Mas na parte de integrativa, outros também. O que já apareceu, assim, de animalzinho diferente pra você tratar na parte integrativa? Porquinho da Índia. Ai, gente, é tão fofo. Passarinho, pra fazer... Passarinho? Passarinho. Pra fazer pra acupuntura? fazer laserzinho. Aí você faz com uma canetinha de laser. Mas, gente, eu nunca ouvi porquinho falar da de Índia. acupuntura e passarinho. Mas pra mim vem mais cão e gato mesmo, porque é o que eu acabo... minha sua especialidade é o que o pessoal também tem mais, né? Mas dá pra tratar também outras espécies, sim. E uma pergunta de curiosidade, que não tem nada a ver, né? Mas eu vi uma vez que um patinho, quando nasceu, ele viu a pessoa e ele... Na hora que ele viu, ele achou que aquela pessoa era a mãe. Existe esse negócio, tipo, do bichinho, quando nasce, se é o primeiro contato, ele achar que aquela é a mãe? Dizem que existe, né? Eu não sei também, nunca estudei dessa parte dos patinhos, nunca vi. Mas eu sei que ela não é por isso que eu perguntei, porque eu sei que ela é especialista em pato, né? Mas eu já ouvi falar que não sim. É, gente. Eu tô curiosa, agora eu tô quase querendo um patinho. Tipo, um ovinho ali pra eu ser a primeira. Pra ele olhar você. E falar, é minha mãe, sabe? Mas assim. pode ter também, porque, por exemplo, eu sei que de boizinho, de criação, assim, às vezes logo que nasce, você tem que tomar cuidado pra não ficar pondo muito a mão, que às vezes a mãezinha pode rejeitar, né? Então acaba não reconhecendo. Então eu acho que pode ter também. A gente vê... Já tem casos, né, de humano, criança que foi criada no meio da floresta com lobo, e ela achou que era lobo. Então eu acho que tem essa associação, porque pra ela, a mãe dela era aquela né? referência. Isso aqui me ajudando é esse. E gato e cachorro acham que a gente é membro da família. É da mesma espécie? Pra ele. Eu acho que o gato acha que... Não sei, eu acho que ele acha que a gente é o gato, eu acho, às vezes. Tem estudos, na verdade, falando que o cérebro do gato é mais parecido com o nosso.
Ele é bem mais parecido com a gente do que o cachorro. O Nossa. cachorro, tanto que o cachorro, se a pessoa briga com ele, fala braco da bronca, ele tá vindo aqui. O gato, se você der bronca nele, ele fica chateado. E as caras que eles fazem? Ele fica chateado. Eles são mais parecidos com a gente. Até tutor de gato, quando vem pra problema, né? Problemas de gato, que geralmente a maioria das vezes é de briga, gato que foi introduzido de maneira diferente. É mais difícil. É mais fácil você chegar em casa e botar um cachorro novo do que você chegar em casa e botar um gato novo. Isso eu vejo bastante de gente tentando. Porque o cérebro dele é mais parecido com a gente. Então é diferente. Mesma coisa que chegar alguém e botar uma pessoa estranha Tipo, na vai sua morar casa aqui e na falar, sua vai casa. morar Sua aqui. irmã. Você não vai gostar dessa pessoa logo de Agora é cara. sua. Você vai demorar, você tem que conhecer, você tem que ganhar confiança. Então, é muito mais parecido. Então, tutor de gato, eu falo, ó... você gostaria disso? Entendeu? É a mesma coisa. E a expressividade deles é uma coisa fantástica. Até saiu uma vez nas fotos, sabe? Nunca Assim, tive gato. Nossa, Gabi, eles olham com cara de desprezo. Eles Você julgam. fala, eles julgam. Eles são muito mais parecidos com a gente. Tanto que, assim, eles gostam de fazer coisas junto, mas tem hora que eles querem fazer coisa sozinha. Igualzinho a gente. A gente também não aguenta fazer o tempo todo, ficar grudado com alguém o tempo todo, fazendo a mesma coisa. Eu tenho uma que gosta de dormir em cima A gente tem a gatificação em casa. Toda vez que eu vou comer de noite, ela me olha assim. Tipo, eu vejo nos olhos dela que ela tá me julgando. É muito Eu falo, legal. credo, Maria, que horror. E eles fazem expressões mesmo. Na Sabe. psiquiatria, nessa parte comportamental, a gente estuda muito expressão. Então, tipo, eu consigo olhar pra carinha, eu consigo ver o ver que se tá. tá com carinha feliz, se não tá. Então, a gente aprende isso também. E eu costumo ensinar os tutores. Né? A identificar. Eu Que costumo delícia, né? ensinar Trabalhar os com isso, né, tutores, Vivian? eu costumo ensinar, falar, você tem que conhecer o seu animalzinho, pra você saber quando ele não tá bem. Porque ele não vai chegar num ponto dele morder, dele te arranhar. Porque se ele mudar um pouquinho o comportamento, mudar a expressão, você já vai saber que ele não tá bem. Então, é o que eu falo, seria muito legal se todos os tutores aprendessem um pouco Essa mais sobre linguagem. o comportamento, essa linguagem, o tipo de comportamento de cada espécie, pra tratar diferente. Porque tem muita gente que trata o gato como se fosse um cachorro pequeno, e é diferente, né? E assim, de comportamento, eu tenho uma curiosidade. Cachorro, quando a gente chega em casa, costuma fazer aquela festa e tudo. Já vi gente falando que não pode fazer essa festa junto com ele, que você tem que deixar ele se acalmar. Ou que pode. O que é mais saudável? Essa festa muito exagerada pode gerar uma ansiedade. Então, pode ser que ele fique esperando, ainda mais se é um animal que já é ansioso. Então, se você chega e começa a gritar com ele, fazer aquela festa, isso gera uma ansiedade maior. Mas também, muita gente ensina a falar que você tem que ignorar. De jeito nenhum. Isso gera uma frustração enorme. Então, de maneira nenhuma ignorar. Porque ele não vai entender, tipo, o que eu fiz de errado, né? Então, você tem que chegar, claro, ele vem fazer festa, você pode falar oi, faz um carinho, oi, tipo, oi, Bob, tudo bem? Faz um carinho, continua entrando, ele vem, aí depois você senta pra brincar. O ruim é você chegar e já começar, tipo, falar muito alto, gritar muito, criar aquela euforia, já sentar no chão, rolar. Você pode fazer isso, mas espera uns segundos, ele dá uma calmadinha pra você fazer. Pra ele não associar a sua chegada com aquilo. Senão ele vai ficar ali esperando. Pode ser, cada uma de um jeito. Pode ser que ele fique esperando ansiosamente por aquele momento. Então, isso acaba gerando uma ansiedade. Mas também nunca ignorar, porque é frustrante. Ele tá te esperando mesmo ali o dia inteiro. É a pessoa preferida aí a dele pessoa chegando, né? aí ele vai ignorar? Não, você tem que falar assim, fazer um carinho, só não faça nada muito exagerado. Pra não gerar mais Depois que ansiedade. ele acalmar, você pode rolar no chão. Vivi, antes da gente encerrar, queria entender por que você foi pra essa área. O que te motivou a ir pra essa área? Pra área. Bom, primeiro, porque que eu fui pra veterinária, né? Porque a minha primeira profissão, eu era especialista na área financeira, tributária. Olha, a gente não sabia, que legal. Eu era dessa área. E aí eu tinha... quem me inspirou a ser veterinária foi a Luna, uma cachorrinha que eu tinha, que faleceu há 2 anos, né? Porque era o amor da minha vida. Tinha ela, depois tinha a Nina, tenho a Nina, que tá com 15 agora. E eu trabalhava nessa área, eu não era feliz. Sabe quando você trabalha? Eu não tinha um propósito de vida. Eu levantava e falava, gente, eu fiquei doente. Eu falei, gente, se eu morresse hoje... Eu fiz uma cirurgia, foi grave. Eu falei, se eu morresse, o que eu fiz na minha vida? O que eu vou deixar? O que as pessoas vão lembrar de mim? E aí eu comecei a pensar nisso, né? Eu falei, não tem um sentido minha vida. E aí eu já tinha a Luna e a Nina, e eu comecei a lembrar, parece que me veio, coisa que eu tinha esquecido. O meu sonho de infância era ser médica veterinária. Só que daí a vida foi levando para outros caminhos, tive que começar a trabalhar muito cedo, e a vida foi levando para outros caminhos. E eu esqueci, deixei isso de lado. Eu até falava, gente, eu não gosto do que eu faço, mas eu vou fazer o quê? E aí precisou eu ficar doente, aí eu fiquei doente, e aí deu um boom, eu larguei tudo. Montei um banho tosa, que eu tinha até pouquinho tempo atrás, e fui estudar veterinária. E
E aí fui fazer. Falei, não, eu vou fazer o que eu vim pra fazer nesse mundo. Hoje eu me sinto realizada, eu trabalho, eu tenho vontade de levantar, eu tenho vontade de trabalhar. Às vezes eu tô lá até tarde e eu, tipo, nem vejo a hora passar. A gente faz o que gosta. E na neurologia, quem me incentivou foi a aluna, né? Que ela sempre teve probleminha neurológico. Então, eu sempre quis ser neurologista, já sempre quis por conta dela. Eu falei, eu quero ser neurologista para cuidar. Especialidade. Então, eu já sabia que eu queria ser neurologista. Essa parte de cérebro, de entender como o cérebro funciona, o cérebro controla tudo, eu sempre achei muito fascinante. Então, sempre quis ser neurologista. Né? Aí, psiquiatria, eu comecei a perceber também, a sentir necessidade, porque tem a parte física, mas tem também essa parte mental, que também sentia falta. Às vezes é problema de neurotransmissor, não é? Que uma coisa então, meio que complementa a outra, alguma né? coisa, né? E a medicina integrativa foi o Miguel, um outro cachorrinho nosso que tem um problema neurológico também. Ele tem uma meningoencefalite autoimune, uma doença autoimune, então ele tem que tomar remédio imunossupressor. Então ele estava tendo muito efeito colateral do remédio. E como neurologista, eu estava conseguindo manter ele vivo. Só que eu até brinco, ele não estava vivendo, ele estava sobrevivendo. É uma doença grave, eu estava sendo uma ótima neurologista, ele estava vivendo bem. Muitos até morrem, né, cedo. Ele estava super bem, mas ele era muito efeito colateral de remédio, um animal que vivia dopado, um animal que só dormia, um animal que não tinha energia para nada. E aí eu comecei a fazer acupuntura nele. Né? Uma pessoa falou, vamos fazer acupuntura? Eu comecei a fazer. Esse cachorro se transformou. Que coisa, né? Se transformou. Daí eu falei, gente, eu preciso disso para meus pacientes. E E aí foi ele. Tanto que daí eu usei o caso dele na meu TCC. Usei porque esse cachorro, todo mundo que viu ele acompanhando, ele ia comigo na pós-graduação de neuro, na pós-graduação de acupuntura, na pós-graduação de neuro, ele ia em todas as aulas comigo. Todo mundo que viu essa evolução falou, gente, é outro animal. Hoje ele tá cego por conta desse problema, mas hoje ele brinca, hoje ele não tá mais inchado, graça. Hoje ele tem alegria de novo. Ai, que bom. E eu consegui isso com a medicina integrativa. Pra eu conseguir diminuir. Claro, ele vai tomar remédio para sempre? Vai. Mas eu consegui diminuir dose de remédio, eu consegui tirar alguns. Eu consigo manter ele sem dor na cabeça com ozonioterapia. Eu consigo manter ele equilibrado com acupuntura. Então, é uma coisa que veio integrar mesmo. E complementar tudo, né? E foi por eles. Eu falo, os animais... Eu sempre falo, eles vêm na nossa vida, cada um deles vem na nossa vida com um propósito. Cada um tem uma função. A Mavi veio para me fazer perder o meu... Eu sonhei com ela. Ela veio para me fazer perder a alergia de gato, porque eu passava muito mal quando atender gato. Fui internada 3 vezes. Nossa. Eu sonhei com ela. Eu sonhei com ela. Quando fazia 1 ano que a Luna tinha morrido, que a Luna tinha voltado, que a Luna estava em casa e de repente no meio do sonho ela era uma gatinha. Olha. E eu guardei a mancha dessa gata, a cara dessa gata no meu sonho. Sua. E eu acordei e falei, gente, que loucura. Eu sonhei que a Luna estava aqui, de repente ela era uma gatinha. Não deu uma semana eu vi essa gata na internet. Tinha sido jogado fora numa caixinha perto da minha casa, uma colega minha tinha resgatado. Eu também arrepiei. Aí eu fui buscar. Mas eu nem pensava em ter gato, eu morria, né? Aí eu falei, gente, eu tô chorando muito. E eu tava muito mal por causa da Luna. Sabe quando faz 1 ano, eu falava, gente, não sei viver sem a Luna. E aí eu falei, acho que deve ser, né? Eu vou morrer, vou morar com a Luna, porque eu tenho bichinha. Eu falei, acho que vai ser isso, né? Deve ser isso, não é possível. A partir do momento que eu fui lá conhecer essa gatinha, que eu peguei ela no colo, eu não tive alergia dela. E eu não tenho alergia de gato. Nunca mais de nenhum gato na minha vida. Então ela veio pra curar também, né? Sim. Agora veio a Malu. A Malu ainda não sei qual que é. Mas eu falo, até pra todos os tutores, eu falo, nenhum animal chega na nossa vida por acaso. E eu acredito muito nisso. Cada animal chega na nossa vida com uma missão. E os meus, assim, todos eles tiveram realmente, chegaram em um momento que eu não estava bem, em um momento que eu estava precisando. Cada um vem com uma missão, né? E, tipo, eles me levaram, me fizeram lembrar o que eu vim para fazer nesse mundo e que tinha ficado de lado, né? Te colocar no caminho certo. Me colocaram no caminho. E hoje eu sou totalmente realizada. Então, assim, eu totalmente muito feliz. Hoje, se eu morro amanhã, Deus me livre, mas, tipo assim, eu fiz alguma coisa boa. Eu ajudei esses seres tão lindos, né? Ai, que lindo. E, olha, quem estiver precisando de uma médica veterinária especializada em neurologia, em medicina integrativa, em psiquiatria, a Vivian atende em Campinas, né, Vivian? Isso. Conta pra gente onde que é lá o consultório. Em Campinas, no Jardim Guanabara. Isso. Procurem a Vivian. A gente amou. Obrigada, a gente ficaria também. batendo mais um bate-papo aqui sobre esse assunto. A gente ama bicho. A hora passar, né? A gente nem vê a hora passar. Porque... A Flávia é do gato, eu sou do cachorro. Mas eu também sou do cachorro. Eu amo também cachorro. Sempre tive cachorro, mas agora eu descobri os gatos. Porque eu tinha um preconceito, porque acho que isso é uma coisa meio que... Mas depois, gente, olha, gente, é amor puro. Eu amo muito todos os bichinhos. Puro. E antes da gente finalizar, vamos agradecer
as nossas roupinhas, né, Gabi? Burguesinha. Burguesinha, brechó chique de Indaiatuba. Tá aqui, ó, no descritivo, o Instagram deles. Eles têm roupas para todos os tamanhos, de vários modelos, marcas. Precinho acessível, né, Gabi? Precinho. Bem acessível. A gente já tá adquirindo umas pecinhas aqui. Já. E fica a dica para vocês aí de casa também entrarem no Instagram deles, garimparem e garantirem umas peças bem lindonas. E, gente, muito obrigada a Vivian mais uma vez pela presença. Obrigada, eu agradeço. E vocês aí de casa por estarem conosco. Continuem conosco no próximo episódio. Acompanhem.